De outubro de 2025, encerrando o 10º mês do ano. Lembrando que outro dia eu fazia um vídeo encerrando janeiro e eu falava, gente, janeiro passou em 15 minutos. Minha sensação é de que até o final de outubro foram só 18 minutos desde o final da festa do Réveillon. Mas a gente não está aqui para falar dos meus devaneios. Estamos aqui hoje para receber Maria Gabriela Venturotti Perrota, com Procuração para Cuidados de Saúde. Um livro que, tal como outros da Editora Foco, trata de um tema muito sensível. Maria Gabriela Venturotti Perrota é doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP do Lago São Francisco. Pós-graduada em Bioética pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Pós-graduada em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista da Magistratura. Tabeliã de Notas e Protestos, concursada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2005. Especialista em Direito Notarial, Direito Registral, Direito de Família e das Sucessões e Bioética. Presidente da ADFAS, Associação de Direito da Família e das Sucessões, Regional Sorocaba. Membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, nosso parceiro. Professor em curso de graduação e pós-graduação. Palestrante. Autora de livros e artigos nas áreas do direito empresarial, direito civil e bioética. Então, deixa eu só avisar para a doutora Maria Gabriela que eu já estou ao vivo. Já ao vivo, o perfil da Foco fica piscando. Convido. Pronto. Olha só. E aí, nós temos aqui o prefácio também de uma outra autora nossa, que é a Úrsula Bueno do Prado Guirro, que é parceira da doutora Luciana Dadalto. Olha só, a doutora Maria Gabriela já está aqui conosco. Deixa eu lhe... já se convidou, tá? Amigo José Luiz de Moura Faleiro Júnior, que honra vê-lo aqui em nossa live. Falar de autonomia em saúde é falar de dignidade. E ela continua assim. O mérito deste livro da doutora Maria Gabriela é aprofundar um tema que se situa no cruzamento entre o direito e a medicina. A autora examina a coexistência entre a procuração de saúde e a curatela. Oferece uma contribuição valiosa a profissionais do direito, da medicina, pacientes e familiares. No Brasil, onde ainda lutamos muito para consolidar a autonomia dos pacientes e fazer valer as diretivas antecipadas de vontade com prática cotidiana. Portanto, reconhecer a figura do procurador de saúde é afirmar que viver e morrer com dignidade são direitos fundamentais. Maria Gabriela, vou te convidar de novo aqui, você tinha me convidado, só clicar nesse link da tela e aí a gente começa. Enquanto isso, bom que eu ganho tempo para ler uma parte da apresentação do Dr. José Luiz Gavião de Almeida, no qual ele fala assim: os requisitos para a validade e eficácia do instrumento de manifestação de vontade para os cuidados de saúde foram esmiuçados e apresentados com rigor técnico. A capacidade para o ato, a forma que o mesmo deve conter, os efeitos decorrentes, a natureza jurídica do ato, sua revogação, o mandatário, as hipóteses de irrevogabilidade, a mudança do estado das partes, o término do prazo de eficácia do ato, o subestabelecimento dos poderes conferidos pelo ato, a aceitação dos poderes outorgados e o tratamento atual da matéria pelos nossos tribunais. Não está entrando a solicitação? Bom, vamos lá. A senhora está pelo celular, não é isso? Deixa eu convidar novamente. Estando pelo celular, vai aparecer aí na tela um convite. Aí, pronto. Que maravilha, que alegria te receber. Boa tarde, tudo bem? Eu estou ótimo, doutora Maria Gabriela, e a senhora? Muito bem. Que bom. Senhora não, você, Você. por favor. Que bom, você. Um orgulho para nós da Editora Foco receber uma obra tão bem feita quanto a da senhora, tão bem quanto a sua, quanto a sua. Uma obra que acrescenta muito ao nosso portfólio, que já vem falando de cuidados paliativos, testamento vital, suicídio assistido por completed life, são temas que estão ali na divisa do direito e da medicina. Então, para nós, é uma honra, um prazer receber uma obra maravilhosa como a sua, uma obra sensível e que cuida de um problema que, infelizmente, a sociedade parece que insiste em se distanciar. Parece que temos medo de falar da morte ou dos cuidados que eventualmente possamos ter.
mas eu gostaria então de lhe convidar a nos contar, Maria Gabriela, como foi a ideia de escrever essa obra. Foi algo relacionado à sua atuação como tabeliã ou não? Infelizmente passou por uma situação na família que levou a refletir sobre o tema, enfim. O papo aqui é seu, Maria Gabriela. Fique à vontade, seja Tá bom. bem-vinda. Muito obrigada, um prazer, foi uma honra poder publicar a minha obra pela editora Foco. Então, eu vou contar um pouquinho, e ficou linda, modéstia à parte, eu achei que ficou linda a Ficou, capa, ficou ficou lindo o sim, eu livro. concordo. Ficou muito bonito mesmo. Então, vou contar um pouquinho da minha história, do porquê como eu cheguei até aqui, né? E do porquê que eu escolhi esse tema, que me é assim tão. Na verdade, mais do que um tema, eu digo que esse assunto é minha missão de vida, efetivamente. Eu estudo instrumentos de dignidade, principalmente a questão da pessoa no final de vida, nos momentos finais, há 15 anos. Ó, E eu sou tabeliã há 20, né? Então, eu sou, desde o início da minha carreira, sempre fui chamada para essas situações críticas, né? A pessoa está lá em final de vida e tem que tomar atitudes. E sempre me incomodou muito. Eu era chamada, a pessoa estava já desenganada, sabia que era aquele momento final, processo de morte efetivamente, mas preocupada com o quê? Com os meus bens. Para quem vai ficar meus bens? Eu quero evitar briga entre os meus briga entre filhos, família, como entre quem que vai irmãos. gerir a minha conta no banco. E eu voltava com aquele sentimento, tudo bem, missão cumprida, eu fiz o testamento, eu fiz a doação, eu fiz uma partilha, mas poxa, aquela pessoa ela não estava se sentindo plena, ela não fez as escolhas para ela. Será que ela estava ali com quem ela queria ser tratado? Será que ela estava em companhia daqueles que realmente ela queria? Muitas vezes eu fui chamar Santa Casa, em hospital, e eu sabia que a pessoa não queria estar ali, ela queria estar em casa, no consular. Então, isso sim, e foi isso que foi me motivando a começar a estudar esses assuntos. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu falei assim: não, agora eu tenho um outro assunto ainda mais profundo para detalhar, porque a procuração para cuidados de saúde, ela nada mais é do que uma das espécies contidas na Diretiva Antecipada de Vontade, que é um gênero de documentos, né? Então, um gênero de documentos em que eu faço escolhas relativas àquilo que eu aceito ou não, em se tratando de cuidados médicos em saúde, né? Coisas pessoais, para aquele momento em que eu não puder me manifestar. E uma dessas espécies, e aí nós temos a declaração em si, antecipada de vontade, o testamento vital e a Testamento. procuração para cuidados de saúde. E a procuração para cuidados de saúde, então eu escolho alguém que vai ser a minha voz quando eu não tiver mais essa voz. Ele vai fazer essas escolhas por mim. E nos Estados Unidos, que foi quem lançou, né, primeiro esse tipo de documento, o Living Will, o testamento vital vem da tradução Living Will, isso Livre vem Wilson. desde 1960, a década de 60 nos Estados Unidos. Com o tempo, eles foram percebendo o quê? Que as diretivas, o testamento vital, ele não consegue contemplar todas as escolhas. Eu não consigo prever tudo aquilo que eu vou estar submetida, mas eu sei dos meus valores. Eu sei dos meus princípios e eu sei até onde eu vou ou não. E eu sempre tenho, né? A gente sempre tem aquela pessoa em quem efetivamente confie, sabe? Poxa, mas ainda que eu não tenha feito essas escolhas, essa pessoa vai conduzir da forma que eu gostaria, vai fazer o que é melhor para mim. Então, esse é o procurador para cuidados de saúde. E aí eu fui adentrando nesse assunto e algo também me afligia e me incomodava demais. Por quê? Eu faço muitos testamentos, muitos mesmo, né? E eu amo fazer testamento. E a pessoa sempre sai, 20 anos fazendo testamento, e assim, 20 anos que eu posso dizer, a pessoa sai dali da minha sala e fala assim: ufa, posso morrer tranquila. Ah, E eu faço, poxa, missão cumprida. E aí eu faço uma diretiva com um testamento vital, com uma procuração de cuidado de saúde, e eu posso assegurar isso para a pessoa? Eu não posso, porque, em primeiro lugar, no Brasil nós não temos uma lei que trata do tema. Eu fiz uma escritura pública declaratória, eu fiz ali um instrumento de mandato, mas eu não sei se efetivamente todas aquelas vontades serão observadas, porque nós não temos algo, uma lei. Nós temos normas, né? Temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas lei não. Mas muito mais do que isso. Existe um artigo no Código Civil, que é o 682, inciso segundo, que diz o seguinte: que extingue-se o mandato quando existe a interdição do mandante. Aí eu falei assim, poxa vida, se alguém interpretar que no momento em que efetivamente
O meu plano para cuidados de saúde poderia começar a agir, que é quando eu não puder mais me manifestar, e eu tiver que ser interditada, quer dizer que esse mandato se extinguiu, acabou? Quer dizer, no minuto que ele pode falar por mim, acabou aquele instrumento que eu concedi. Então, isso não encaixava na minha cabeça. Eu falei assim: eu vou ter que achar uma solução no nosso ordenamento para poder justificar que isso não é razoável. Então, aí que eu comecei. E essa foi a minha tese de doutorado, e é isso que eu trago no livro. O que eu trago? Então, porque também eu observei muito essa situação no meu dia a dia. Qual? E que é muito difícil. Você imagine aquela pessoa que está acamada também numa situação terminal e já não tem mais a lucidez, a capacidade de se manifestar. De um lado do corredor, ali no hospital, você tem um filho que quer que o pai tenha o conforto e eu respeite aquilo que eu sei que seria a vontade do meu pai, por exemplo. Do outro lado, você tem outro filho que não, quer tentar tudo, né, e outras, muitas vezes existe uma questão econômica envolvida e aquele familiar tem que ser mantido ali. Aí eu falei assim, bom, se esse filho, entra com uma ação de interdição, ele é designado como curador. E ele passa a assumir toda a responsabilidade de tomar as decisões Sim. no hospital de cuidados pessoais? Não. Aí eu comecei, então, a me aprofundar nesse tema. E a minha tese é justamente essa, no sentido de que, a interdição, né, da pessoa, porque ela perdeu a capacidade de manifestar a vontade, enfim, ela, de forma alguma, extingue a procuração para cuidados de saúde. Primeiro, por quê? Eu tenho que fazer uma interpretação do nosso ordenamento jurídico e são instrumentos absolutamente distintos. Mas mais do que isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi claro ao impor que a curatela, ela se limita a questões financeiras e patrimoniais. Ora, se eu Perfeito. tenho um curador, cabe ao meu curador cuidar de questões financeiras e patrimoniais. O meu curador não trata das questões pessoais, as pessoas relacionadas à minha dignidade, à minha vontade. Quem vai cuidar disso, da minha saúde? O meu procurador para cuidados de Procurador Plano de saúde. Saúde. Sim. Então, eu tenho duas figuras, procurador para cuidados de saúde e curador, que podem e devem coexistir. Pode ser que seja a mesma pessoa, mas sei que não. Eu, por exemplo, eu brinco, eu tenho duas filhas. Uma seria excelente para ser minha curadora, mas jamais para ser minha procuradora de cuidar da saúde, e vice-versa. Né? Então, isso é uma realidade. E por isso que até saiu recentemente, acho que questão de 10 dias, um provimento do CNJ tratando, porque existem estados, Rio de Janeiro é um deles, em que as normas prevêem uma escritura declaratória de autocuratela. E eu sei que tem muitos colegas que, inclusive, colocam essa questão de autocuratela, dessa escolha de futuro curador, dentro de uma diretiva. Eu falo, pelo amor de Deus, são coisas absolutamente Totalmente diferentes. Por quê? diferentes. Totalmente diferentes. Porque dentro de uma diretiva, se eu for escolher alguém, é o meu procurador para cuidar de saúde. Com quem que ele vai falar? Com o meu médico. Se você quer fazer uma escritura declaratória para escolha antecipada de curador, porque eu acho que esse termo autocuratela é péssimo, ele é totalmente atécnico, porque eu não vou me interditar, né? Então, na verdade, eu faço uma escolha antecipada de futuro curador, que na verdade é só uma sugestão, caso o juiz leia, porque aí o provimento do CNJ excelente fala o Uhum. seguinte: juízes, quando houver uma ação de interdição, consulte a central, veja se a pessoa disse, olha, eu gostaria que fosse o fulano de tal. Por quê? Aí, poxa, vai respeitar a vontade da pessoa. Porque o código ele é muito genérico. O código ele diz que o juiz escolhe aquele que melhor se encaixar, vamos dizer assim, né? Então, foi avante essa questão do provimento do CNJ, foi muito boa nesse sentido. Mas entenda, eu fiz uma escolha de curador, então para quem que vai isso? Para o juiz, num processo de interdição, que não tem nada a ver com o procurador para cuidar da saúde, que está na minha diretiva, que vai ser o meu interlocutor com a minha equipe médica. Então, essa foi a minha tese. O meu livro, então, debate isso, se debruça sobre isso, e aí até eu faço uma sugestão no final, legislativa, no sentido de que seria excelente o quê? Para que não houvesse nenhuma confusão, fosse inserido, então, um parágrafo único nesse 682, no sentido de que, olha,
a interdição do mandante, de maneira nenhuma, implica na extinção de um procurador para cuidados de saúde designado, seja no bojo de uma diretiva, seja autonomamente. Além disso, no final do meu livro, eu trago uma proposta legislativa com DAV, né? E eu também menciono o PL4. Eu, através da DEFAS, né, eu sou presidente regional da DEFAS, nós pleiteamos aí uma mudança no PL4 para que ele fosse mais completo e tratasse efetivamente de uma forma completa e técnica da diretiva antecipada de vontade como gênero de documentos. E mais do que isso, a minha obra, eu quis fazer algo que não fosse só jurídico. Por quê? Porque como eu falei, é uma missão de vida, né? Eu estudo isso juridicamente, mas eu também faço todos os cursos que aparecem de cuidado paliativo, de enfermagem. Então, assim, eu realmente me debruço sobre essa questão. E eu lido com colegas aí desses cursos médicos, enfermeiros, o pessoal do cuidado paliativo. Então, eu quis que fosse uma abordagem também fácil para pessoas que não são da área jurídica, então para médicos, para enfermeiros, pessoal do cuidado paliativo, e então eu trago também, ao final, todos os modelos para a população, seja através de instrumento público, seja através de instrumento particular. Que, novamente, como nós não temos uma lei, nós não temos uma forma obrigatória para que seja utilizado esse instrumento. Então, eu trago aí modelos variados para a pessoa fazer combinado, isolado, enfim, para que fique aí para a população. Quando chegou na minha casa, eu até me emocionei, eu me emociono de novo, porque eu falo assim: se o meu livro servir para um paciente, já valeu a pena. Bom, a gente tem aqui na página 245 o modelo 3, que é o de instrumento público, e na página 247 o modelo de instrumento particular, para que vocês, leitores da área jurídica ou não, se valham das ferramentas. E está aqui, eu estou mostrando na tela agora. E o que é mais importante, o livro ele é dividido em 8 capítulos. Por que eu sempre faço isso, Maria Gabriela? Para que aquelas pessoas que ainda não foram no site da Foco, não baixaram a degustação e estejam ouvindo a nossa live, ou pelo Spotify, inclusive, possam entender a dimensão e a profundidade do seu trabalho. Então eu vou passar aqui, tal como nosso amigo presente, José Luiz de Moura Faleiro Júnior, me ensinou a fazer nas épocas Pois é. pandêmicas. Vamos fazer um sobrevoo aqui. Então você me interrompa quando achar que é Pois importante não. destacar alguma coisa dentro de algum capítulo. Capítulo 1, a interface entre o direito constitucional e o direito civil. O capítulo 2, que é excepcional, que inclusive é uma questão que causa que faz a confusão na cabeça das pessoas, que é a diferenciação necessária de conceitos. Aí você traz eutanásia, suicídio assistido, distanásia, ortonásia, mistanásia. Acho esse capítulo bárbaro, É, altamente acadêmico e fácil. então, esse capítulo, na verdade, ele é essencial porque as pessoas, fazem muita confusão, dois, assunto que atrai as pessoas, ninguém. Por que esse instrumento é muito pouco utilizado no Brasil, apesar de ser super conhecido, principalmente na Europa? Porque nós temos aquela ocidental à frente. Todo mundo se imagina velhinho, que vai morrer, vai conseguir fazer tudo na vida, que vai dar tempo e que não, o Ocidente não pensa só no amanhã, né? Do Oriental. O Oriental vive o hoje. O que importa é o hoje, porque eu não sei do amanhã. Né? Então, ninguém gosta de tratar da morte. Mas quando vem esses casos, que aí o pessoal vai lá ao vivo no YouTube, ela fez eutanásia, ela foi para a Suíça fazer suicídio assistido, e tem, por exemplo, há países, né, na Europa que autorizam, inclusive, a eutanásia para crianças. O Uruguai acabou de passar aí a lei. Então, e as pessoas não sabem realmente a diferença. E, claro, muitas delas, e aí eu falo também no capítulo 3 sobre isso, quando eu trato do instrumento, elas perguntam, poxa, mas eu quero eutanásia, eu quero suicídio assistido, eu posso fazer essa escolha aqui no Brasil? Aí eu falo, não, Não. ela pode colocar no documento, mas eu vou colocar o alerta. Ela gostaria, mas ela tem ciência que hoje essas condutas perante o nosso ordenamento são vedadas. Se houver uma alteração legislativa, como houve aqui no nosso vizinho, e isso for possível, aí terá validade, né? Se a diretiva estiver ainda vigente até lá. Muito bem. O capítulo 3 traz as considerações sobre bioética, biodireito e biotecnologia, que também é uma área de estudo sua, né, Maria Gabriela?
Sim, também é uma área. Agora eu estou iniciando um pós-doc aí em bioética, que Uau. é o tema é absolutamente relacionado, né? Diretivas antecipadas de vontade, testamento vital e procuração para cuidar de saúde, que é o mandato duradouro, vem no capítulo 4. Isso aí eu faço, esmiuço realmente esses instrumentos e eu trato da forma, do conteúdo, do objeto, de como pode ser feito, trago o histórico, né, de como que veio isso lá dos Estados Unidos e também trago a legislação da maioria dos países que tem esse tema já afirmado em lei. Em lei. O capítulo 5 trata do tratamento do Instituto pelo ordenamento jurídico brasileiro. E aí é muito importante que a gente tenha essa dimensão também, aí numa parte mais voltada aos operadores do direito especificamente, né? Sim, porque aí tem a resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, a extensão disso, como que isso pode ser implementado perante o nosso ordenamento, os limites, a eficácia, e eu trato também, tento debruçar na questão do instrumento em si, né, como notária, eu não poderia deixar de tratar da questão notarial, da particularidade do instrumento público, Do que, óbvio, instrumento público. ele tem atributos muito superiores a um instrumento particular. Mas, como não existe legislação e não existe Legislação. obrigatoriedade de forma, a pessoa escolhe aquele que ela quiser. Mas, que fique claro, uma escritura pública, ela é feita perante um tabelião, ela tem atributos como uma garantia de autenticidade, veracidade, legitimidade, além do que nós temos uma central. Então, uma vez feita uma diretiva, eu comunico uma central notarial nacional e esse Nacional. documento está lá arquivado e fica fácil, né, para um médico ter acesso. É diferente do documento particular, que você tem que pressupor que ou você vai conseguir fazer ali na hora com o médico, e aí tomara que tenha capacidade para isso, mas se não tiver que alguém, então vai fornecer a ele. Perfeito. O capítulo 6 vai Instituto da Representação. E aí eu começo a tratar, então, do instituto que dá Propriamente dito. origem ao contrato de mandato. Isso. Aí os capítulos 6 e 7 talvez Sim. sejam os únicos que sejam efetivamente jurídicos. Aí para médico com certeza vai pular essa parte. Mas é Aí bom vai para saber o que 8. existe, até O para uma 8, consulta. sim, e o 8, aí sim eu aprofundo na questão da procuração para cuidados de saúde. Eu trago aí a interdição, o conflito entre curador e procurador para cuidados de saúde e faço, foi o deslinde, né, o desenvolver aí realmente da minha tese de doutorado. Maria Gabriela, o trabalho é maravilhoso. A julgar pelo êxito de obras que a Foco já lançou nessa área, vai ter um sucesso enorme. E eu espero muito em breve te receber aqui para que a gente trate de novas edições, que conte novidades, enunciados, enfim, estaremos sempre prontos aqui para dar vida a essa obra, uma vida longa a ela. Mas as palavras Amém. finais, ou aquela mensagem que a gente eventualmente não tem abordado aqui, para aqueles que ainda não lhe conhecem e não conhecem a obra, são suas. Tá, então, se eu puder deixar um recado, eu quero deixar uma reflexão. Para aqueles Perfeito. que pensam só no amanhã, pense no presente. Falar de morte é simplesmente conseguir viver bem o dia a dia. Então, você não sabe o seu dia da manhã e você pode fazer muitas escolhas que vão tornar o processo de morte ou algum momento em que você não pudesse manifestar muito mais suave, mais leve e com dignidade. Então, são instrumentos absolutamente necessários e escolha, faça sua declaração antecipada de vontade, seu testamento vital, escolha um procurador para cuidados de saúde e ajude um paciente que possa se utilizar desses instrumentos, porque nada melhor do que deixar alguém feliz nesse momento final. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, é um livro muito sensível e não é de aplicação unicamente jurídica, mas faz profissionais muito melhores. Maria Gabriela, eu queria lhe parabenizar, deixar registrado que aqueles que a seguem contam com um cupom de desconto, que é o MG20, para comprar o livro lá no site da Foco com 20% de desconto. Então, tenho certeza de que muito em breve a gente volta a se encontrar aqui com novas edições de sua obra. Sucesso! Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.